A paz, meus irmãos. Meus irmãos, vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 18. Do verso 36 até o verso 38. João 18, 36 ao 38. Mas antes de iniciarmos, vamos orar para que Deus possa ser conosco, falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua imensa misericórdia, Senhor. Nos colocamos aqui diante de Ti, pois reconhecemos nossa fraqueza, reconhecemos a Tua grandiosidade e como necessitamos, ó Pai, de estar diante de Ti constantemente, te rogando, suplicando e clamando a Ti, ó Pai, para que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento e mostra-nos através da Tua palavra o caminho e o que devemos fazer e como devemos agir, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. João 18, 36 diz: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. Meus irmãos, a mensagem que nós vamos refletir, que nós encontramos aqui no versículo 38, é também o tema da mensagem. E nós vamos trabalhar isso durante todo esse momento, que é o questionamento que Pilatos faz a Jesus. Um questionamento que perdura até os dias atuais e que constantemente nós nos vemos, para alguns, fazendo essa pergunta que Pilatos faz a Jesus: que é a verdade? Não sei se muitos dos irmãos aqui já se perguntaram, já se fizeram essa pergunta, mas por muitas vezes, enquanto não cristão e também enquanto cristão, já me perguntei e já me fiz essa pergunta: e o que é a verdade? E me questionar se o que de fato estou fazendo e seguindo é verdadeiramente a verdade. E eu não falo isso em relação ao Evangelho, apesar que muitas vezes nos perguntamos, e que para os cristãos que fraquejam na fé fazem esses questionamentos. Mas o que de fato é a verdade? Nós iremos tratar isso em duas perspectivas. Eu irei trazer uma compreensão mais, não irei me aprofundar nisso, mas uma compreensão mais filosófica e também a compreensão cristã do que é a verdade. Esse texto, meus irmãos, nos traz uma compreensão de um fato acontecido no passado, com uma implicação para o presente ainda hoje. Nós nos deparamos aqui com um questionamento que perpassou a história e se mantém de maneira clara e que anseia por uma resposta clara e concreta. Nós estamos diante de algo que por séculos tem sido motivo de debates, de discussões, de divisões. E assim como Pilatos, nós também nos questionamos e nos perguntamos sobre isso. Por muitas vezes não relacionado diretamente ao Evangelho, mas com relação a certas doutrinas que seguimos. E Pilatos aqui ele faz esse questionamento: o que é de fato a verdade? E diferentemente dos dias atuais, Pilatos estava diante de alguém que poderia responder essa pergunta de fato, que poderia dar uma resposta concreta, que poderia tirar verdadeiramente o véu que havia em seu entendimento e lhe mostrar de fato o que é a verdade. No entanto, diferentemente do que imaginávamos que ele faria, pois para alguém que faz um questionamento, se espera que ele queira a resposta. Pilatos, no entanto, fez diferente. Ao invés de esperar a resposta para a sua questão, ele vira as costas e vai embora. Ou seja, ele demonstrou ali o abandono e o desprezo à verdade, e o abandono e o desprezo à vida genuína. E que por muitas vezes nós também agimos desta maneira, em desprezar a verdade de fato e abandonar os preceitos bíblicos. E quando desprezamos, agimos como Pilatos agiu.
E ele levanta esse questionamento, no entanto, sem querer a resposta. Mas eu pergunto aos irmãos, o que de fato é a verdade? Verdade de quê? Uma pergunta também a se fazer. Qual verdade? Que tipo de verdade? O que é verdade de fato? O que se caracteriza como verdade? Ora, e como sabemos que verdade é de fato real ou verdadeira? Nós vamos tratar aqui, meus irmãos, não de verdade, não de uma verdade como um discurso separado, ou seja, um questionamento específico para uma dúvida específica. Mas nós vamos tratar aqui de verdade no sentido universal. O que é verdade na universalidade para essa pergunta? O que se caracteriza a verdade e o que caracteriza que a verdade de um discurso apresentado é de fato real, verdadeiro ou falso. Para muitos, a verdade está relacionada simplesmente a um conceito psicológico, filosófico, a um conceito moral e intelectual. Há um filósofo, Aristóteles, que ele definia a verdade como que está relacionada às coisas ao nosso redor. Ou seja, um discurso só é verdadeiro ou falso se ele corresponde de maneira concreta com algo da realidade apresentada no tempo e na história. Ou seja, para Aristóteles, a verdade está relacionada com as coisas do presente. Como é que nós sabemos que uma pedra é uma pedra? Porque nós vemos pela composição, por tudo que é demonstrado. Como nós sabemos que uma cadeira é uma cadeira? Pela composição, como que ela é feita, o seu propósito fundamental e primordial e qual a sua função. Ou seja, para Aristóteles, a verdade está relacionada com as coisas da realidade, com as coisas aqui, com as coisas material. E que essa compreensão de Aristóteles é também conhecida como verdade por correspondência, ou seja, é uma verdade que corresponde a uma realidade. É uma verdade que está embasada no que é real, corpóreo, material, no que é comprovado e visto cotidianamente. Como sabemos que um pássaro é um pássaro? Porque ele é real, tudo que está nele demonstra a sua composição como um pássaro. Ou seja, uma verdade por correspondência, algo que corresponde ao real, à realidade dos fatos apresentados. Ou seja, que o discurso corresponde com o fato apresentado. Esse pensamento de que a verdade está baseada na realidade perdurou por diversas décadas e séculos na compreensão humana. E só mais à frente, nos séculos mais recentes, apareceu outro filósofo, o Friedrich Nietzsche, que dizia que abandonou toda a compreensão que Aristóteles tinha do que era verdade, que está baseado em algo real, material, e ele levantou uma nova possibilidade, em que ele cunhou a verdade como a compreensão de que a verdade só é verdade e a verdade não está relacionada com as coisas materiais do mundo. Mas a verdade está carregada de sentimentos e valores impostos à verdade, ao discurso. De sentimentos e emoções que estão relacionadas àquele discurso apresentado. Ou seja, está relacionada com as paixões e a maneira como queremos ver o mundo a partir da nossa ótica. Ou seja, para Nietzsche, a verdade só é verdade porque nós queremos acreditar que ela é verdade. Algo só se torna de fato verdadeiro porque ela vem imbuída e nela está entrelaçada as suas emoções, os seus sentimentos, as suas paixões. E tudo isso, você passa a abraçar aquele discurso apresentado e aquilo se torna para você mesmo uma verdade, ainda que não seja. É aí, a partir dessa compreensão de Nietzsche, que surge o relativismo. Ou seja, que a verdade não tem fundamento concreto, mas a verdade é subjetiva, que é o que nós vemos nos dias atuais. Não há verdade absoluta, tudo é subjetivo. Eu creio de uma forma, você crê de outra. E a minha verdade é verdade, assim como a sua verdade é verdade. Porque está imbuída de sentimentos, emoções, assim como dizia Nietzsche. E agora todos têm a sua verdade. Não existe algo concreto, real, mas tudo é relativo. Está baseado na subjetividade de um discurso apresentado. Não há mais uma verdade baseada por correspondência na realidade dos fatos. Ou seja, para ele e para muitos, e para o mundo acadêmico hoje, a verdade é subjetiva. Cada qual faz a sua relação, seu julgamento,
seu julgamento valorativo e diz o que é verdade. Nessa perspectiva, não existe verdade absoluta. Cada qual tem a sua própria verdade, tem a sua própria realidade, tem a sua própria verdade da realidade, da existência, do que é visto. Ainda que você veja alguém sendo assaltado na rua, e essa pessoa que está sendo assaltada, ela foi assaltada porque a sociedade é capitalista e nós vivemos no mundo capitalista, e agora aquele cidadão que está assaltando, ele tem o direito de assaltar, pois ele não tem o que determinada pessoa trabalhou e lutou para conquistar. Então ela se vê no direito de poder usurpar e tomar para si um bem que não lhe pertence, e assim por diante. E isso não está relacionado somente a isso, mas a todas as coisas da vida, principalmente os valores cristãos. Os valores cristãos são deturpados, porque a realidade do que é visto nos dias atuais e o que é apresentado pelo cristianismo não corresponde com o que o ser humano quer ver do mundo. Ele não quer que o mundo seja dessa forma. Então, temos que deturpar, banir as concepções cristãs, pois a sua verdade não é a minha verdade. Tudo é relativo. Você não tem uma verdade absoluta. Ainda que eu ache que o que eu queira seja real, não é, pois a sua verdade não é a minha verdade. Tudo é relativo. Nessa perspectiva, não existe verdade real. Cada qual tem a sua própria verdade. Não existe verdade, apenas discursos apresentados. Apenas discursos. Platão também, outro filósofo, ele tinha dois conceitos de filosofia. Ele tinha um conceito da filosofia, que ele dizia que era o amor à sabedoria. E ele também tinha outro conceito, que era a filodoxia, o amor às opiniões. E o que nós vemos nos dias atuais não é um amor de fato à sabedoria, mas um amor somente ao discurso. Não ao fundamento do discurso apresentado, não à realidade do fato, mas somente a construção que é feita e apresentada de todo aquele discurso. É o amor somente às opiniões. E no mundo acadêmico e social hoje, se há somente o amor pelas opiniões, ou seja, a maneira como se constrói uma argumentação sobre os fatos apresentados. O amor não está na busca pela verdade absoluta, mas em como se construir uma argumentação lógica e bela a ponto de convencer a quem ouve. Não é o amor à verdade, à realidade, aos fatos concretos, mas a um discurso apresentado e como ele se torna de maneira construtiva tão bela e tão bem construída que passa a ser verdade. Nós vemos isso, muitas filosofias trazem isso, ideologias principalmente, alguns pensamentos psicológicos, algumas psicologias apresentadas, ou seja, uma argumentação tão bela, algo que você se perde naquela argumentação apresentada, mas que para você é real, é verdade. Foi muito bem construído. Eu sou cristão, não creio na teoria do Big Bang, mas você olha aquilo ali, é belo de ver. Como o ser humano constrói de maneira a tentar unir todas as lacunas e deixar aquilo de maneira clara. Para nós, como cristãos, não é verdadeiro, não condiz com a realidade do que o próprio Deus nos mostrou, mas a argumentação é bem construída, assim como a argumentação da evolução. E assim por diante. A verdade não está embasada em realidades factuais, mas em opiniões e construções lógicas de um argumento. Desta forma, torna a verdade relativa e individual, diminuindo a realidade dos fatos a um discurso lógico. Teve uma boa argumentação, seguiu um sentido lógico, ainda que não seja verdade, então é verdadeiro. Assim muitos pensam, assim o mundo acadêmico pensa hoje. Isso, de maneira esmagadora, é suplantado na compreensão da sociedade, de maneira que há inversão da justiça, da moral, da ética, inversão de valores e escarnecimento da fé em nome da causa. Como nós não vemos hoje o escarnecimento do Evangelho em nome de uma causa ideológica, pois aquela argumentação ideológica é linda, é muito bem construída. Então, pregado de maneira correta, aquilo tem um peso tremendo. Nós já vimos aqui a compreensão de que espírito não está relacionado somente a um ser corpóreo ou a espíritos malignos, como muito é visto.
mas há ensinos, instruções e orientações malignas. Ou seja, aquele ensino, aquela instrução entra no interior do cristão ou do cidadão de uma maneira tão profunda a mudar o seu intelecto e as suas vontades. E ele agora passa a ter uma vontade da qual não tinha antes, e uns desejos do qual não tinha antes, e viver de maneira que não vivia antes. É o que nós vemos nas ideologias atuais. Muda e cauteriza a compreensão do homem a tal ponto em que ele não mais quer viver diante da realidade, mas de uma realidade da qual ele próprio criou. Nós vemos muitas pessoas hoje querendo ser animais, se vestem como animais. Tem deles que querem ser cães, botam coleira e andam em 4 pernas na rua. Ou homens já formados querendo ser bebês. Usam fraldas, fazem as necessidades nas fraldas e se acham bebês. Assim como também outras compreensões errôneas, claro, que se aprofundam no intelecto da humanidade, os fazendo perverter a criação de Deus, os fazendo perverter a imagem de Deus, não sendo representantes legais, mas vivendo em uma realidade subjetiva e real. Isso é muito claro nos dias atuais. Não precisa ir muito longe para ver a realidade do que uma verdade não falada de maneira correta ou uma mentira mascarada como verdade faz na compreensão humana. E nós vemos aqui em João essa compreensão de que Jesus vai trazer, não só aqui nesse versículo, mas em todo o livro de João, em toda a Bíblia, o que de fato é verdade. E nós vemos desde o primeiro capítulo do Evangelho de João, em que João ele escreve o seu Evangelho exatamente com a intenção de desmentir alguns que dentro da própria igreja estavam pervertendo o Evangelho. Alguns que dentro da própria igreja estavam maculando as doutrinas cristãs, a verdade do Evangelho, e mudando a verdade pregada pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. Nós vemos esse mascaramento da verdade do Evangelho de diversas formas. Aqui os gnósticos, eles estavam não só querendo perverter, como trazendo a compreensão de que Jesus não era Deus, de que Jesus não era o verdadeiro Cristo, que ele não poderia ser homem e Deus ao mesmo tempo, pois a matéria é má, e pelo fato de Deus ser bom, ele não pode ter um corpo material. Eles também mudavam a compreensão de que Cristo não era verdadeiramente Deus. João escreve esse evangelho exatamente para desmentir esses que estavam deturpando a verdade do evangelho, deturpando a natureza de Cristo, deturpando quem era o verdadeiro Cristo. Então João escreve o evangelho exatamente para isso. Tanto é que nós vemos isso desde o primeiro capítulo, em que ele vai dizer, olha, o verbo estava com Deus, ou seja, o Logos de Deus estava com o próprio Deus, mostrando a natureza divina de Cristo, mostrando que Cristo era o Messias prometido, mostrando que Cristo veio para trazer a remissão a toda a nação de Israel e também a toda a humanidade, mostrando que Cristo era verdadeiramente Deus. E ele traz essa compreensão para que ficasse de maneira clara e não houvesse essa divisão dentro da igreja. Mas eu pergunto aos irmãos novamente, nós tivemos a compreensão aqui, uma compreensão humana do que de fato seria a verdade, mas o que de fato é a verdade? Como eu já fiz essas perguntas, verdade de quê? Em que se baseia verdadeiramente a verdade? Alguns questionamentos, meus irmãos, têm que ser feitos, pois é necessário saber o que está errado de fato, para poder ter uma mudança real e verdadeira. Pois a realidade do Evangelho não é um mero conceito moral cognitivo, não está relacionada apenas com um ideal moral, com um conceito intelectual, no qual você internaliza, mas o Evangelho está embasado em uma realidade de vida e verdade espirituais. O Evangelho não é um mero conceito moral, apesar de termos de viver dessa forma, mas o Evangelho não é um mero conceito cognitivo, onde você apenas tem a compreensão do que é o Evangelho, apenas tem a noção do que é o verdadeiro Evangelho. Não é um conceito cognitivo, não é simplesmente eu saber que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Não é simplesmente saber que Cristo está escrito na história, que Cristo está desenhado e marcado em todas as páginas da história. Não é simplesmente saber cognitivamente que Cristo existiu, que Deus existe, que existe pecado, que existe inferno, que existe o céu. Não é um mero conceito psicológico em qual nós temos na mente
e vivemos com ela diariamente. Mas é um conceito de vida e verdade espiritual. É um reino espiritual. Nós lemos aqui no segundo texto em que Jesus fala o que é a vida eterna. E ele diz que a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu único Filho. O Evangelho não é simplesmente um discurso apresentado, não é simplesmente uma oratória apresentada pelos pastores, uma oratória apresentada na Bíblia, um discurso bíblico. Mas o Evangelho é uma realidade de vida e verdade espiritual. É um reino espiritual no qual nós aguardamos. É uma realidade da qual nos espera. É por isso que nós vivemos na esperança de que um dia partiremos, e ainda que venhamos a passar, o que quer que seja aqui, mas sabedores de que o que nos aguarda é infinitamente maior. Então, se você vive uma vida no Evangelho de correspondência apenas porque alguém crê dessa forma, saiba que a vida que lhe aguarda não é a vida que você espera. Que o que lhe aguarda após essa vida não é a vida que você está esperando. Mas a vida no Evangelho é um conceito real, de um Cristo real e de uma vida eterna real, que nós aguardamos e anseiamos com diligência. Então, meus irmãos, para ter essa compreensão do que é a verdade cristã, leiamos Gênesis, capítulo 3, versos do 1 ao 7, que diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhes a mulher: Do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A verdade no sentido absoluto, a verdade no sentido real, e que está embasada na realidade, uma verdade absoluta, é essa verdade na qual lemos agora: que um Deus Criador, que um Deus Redentor e um Deus Todo-Poderoso fez tudo o que existe, fez tudo o que há, nos fez também, nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança nos fez para que sejamos assim como Ele é. No entanto, nós desprezamos esse ser criador, nós desprezamos a realidade desse Deus e nos desviamos para caminhos dos quais Ele não nos fez para andar. Essa é a realidade de tudo que existe. Não existe nada maior do que isso que nos é apresentado. Pois tudo o que os homens buscam fazer e tentam compreender é passageiro, transitório. Nada disso perdura eternamente. Tudo o que é feito aqui passará. E como diz o provérbio, assim como o pó. É como o pó ao vento. Nada disso perdurará eternamente. São simplesmente obras feitas para nada, para si mesmo. Pois foi o que fizemos com a queda. Nos vangloriamos, nos exaltamos à medida da qual não tínhamos, nos exaltamos a uma medida da qual não fomos criados, usurpando o lugar de Deus, o trono de Deus em toda a criação, em toda a existência, em nossas vidas. E buscamos ser senhores de nós mesmos. Isso é claro em nossas vidas. Pois por muitas vezes, ao tomarmos decisões, nós escolhemos de acordo com as nossas predileções, de acordo com o que nós queremos, de acordo com as nossas próprias vontades. Não somos obrigados por nada que está fora de nós, mas nós escolhemos pelos nossos próprios desejos. Por quê? Porque nós achamos que somos senhores da nossa própria existência. E em toda a Escritura, nós vemos que tudo isso passará. Qual o tempo da vida humana? 60, 70? O que vem após isso? Nada. Nada nos aguarda.
após essa vida, após os melhores dias, nada nos aguarda, pois sem Deus não há esperança. Dostoiévski, em seu livro, em uma ficção, ele diz que, no livro Os Irmãos Karamazov, ele diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Então comamos, bebamos, casemos e nos demos em casamento, pois após essa vida nada nos espera, nada nos aguarda. A vida sem Deus, não há motivo para viver uma vida reta, uma vida justa, correta, santa. Qual é o meu motivo de acordar todo dia, não ser corrupto, não roubar, não me entregar às minhas paixões carnais e viver na prostituição, fazendo os meus próprios desejos, vivendo à mercê de mim mesmo, sendo maldizente, desprezando aqueles dos quais eu não gosto, dos quais eu desprezo? Qual a motivação para ser alguém melhor? Não há. É por isso que os ímpios buscam satisfazer a si mesmos, viver para si mesmos, fazer as suas próprias vontades, pois sem Deus não há sentido na existência, não há motivo para nada, não há motivo para acordar, não há motivo para dormir, não há motivo para existir. Pois houve diversos filósofos durante a história, conhecidos como os filósofos do pessimismo, que diziam exatamente isso: não há sentido na vida, pois eu vim do nada, vivo em uma perspectiva de que tudo irá findar e após isso nada me aguarda. Então não há motivo na existência, não há motivo para nada. No entanto, as Escrituras nos mostram algo diferente. Há motivo de nos alegrarmos, meus irmãos. Há motivo de nos vangloriarmos, pois em Deus temos vida, em Deus temos paz, em Deus temos esperança. Algo melhor nos aguarda. Uma vida de certeza, de abundância, alegria e paz eterna nos aguarda. Uma certeza real nos espera. Pois em Deus temos esperança, temos alegria. O salmista já dizia: nele nos movemos e existimos. Nele nos movemos e existimos. Em Deus encontramos a vida, a verdade, pois o próprio Cristo é a verdade. Não há nada maior do que isto. Dificilmente alguém morreria por uma causa qualquer, por suas convicções, por algo que acredita. Somente o cristão morre, pois o que ele segue é uma certeza e uma verdade absoluta. Não é algo fundamentado em argumentos vãos, em argumentos filosóficos, em argumentos que não têm fundamentos, mas somente uma construção bela de um determinado assunto. Mas nós morremos pelo Evangelho. E por que morremos? Não é porque é uma construção bela, mas é porque é uma realidade escritas nas linhas da história e uma certeza que nos aguarda juntamente com Cristo. Esse texto, meus irmãos, de Gênesis, nos traz uma realidade de vida e verdade, queda e desobediência, o início de toda uma raça em separação, morte e depravação, no qual o ser humano se coloca como senhor do seu ser e macula a criação e a sua própria pureza e a sua própria natureza. Então, meus irmãos, que verdade? Verdade de quê? Verdade que o homem se tornou, não foi criado desta forma, depravado e corrompido, inimigo e destituído da vida que anteriormente tinha. Verdade de que o Deus Criador e Redentor de todas as coisas fez a terra, tudo que nela existe, e esse mesmo Deus entregou seu Filho para morrer e reconciliar consigo mesmo o seu povo. Verdade de que todo o plano criador, redentivo e que irá renovar todas as coisas não foi baseado no acaso, mas em um ato consciente desse mesmo Deus que quis transformar tudo independente da afronta e do pecado contra Ele. Ele mesmo, esse mesmo Deus que decidiu nos amar pelo beneplácito da sua vontade, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou, como vai dizer Tiago 1,18. Por sua decisão, Ele nos gerou pela verdade, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Então essa verdade não está baseada em fundamentos vãos,
mas uma realidade de um Deus criador, em que fundamenta tudo em si mesmo. Deuteronômio, Moisés, em Deuteronômio, Deus manda ele escrever um cântico, para que o povo, quando chegar na terra, não esqueça de Deus e abandone o Deus que os tirou do Egito. E ele manda que Moisés escreva um cântico. E nesse cântico tem um verso que diz: Deus, não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus, não tendo ninguém maior por quem basear a criação, baseia a criação a partir de si. É por isso que em tudo nós vemos a beleza do próprio Deus, pois a Trindade está em todo lugar. A majestade de algo maior nós vemos em toda a criação. Tudo criado demonstra a beleza desse Deus. Ele deixou claro em toda a criação a beleza que nós veremos nele quando estivermos com ele no céu. Não tendo ninguém maior por quem jurar, por quem criar, por quem se basear, ele se baseia em si mesmo. O fundamento de tudo que existe é o próprio Deus. A realidade e a verdade dos fatos é o próprio Deus. A realidade e a verdade da existência é o próprio Deus. Não existe verdade mais absoluta do que essa. Não existe uma realidade maior do que essa. Deus é o Criador, Redentor e Consumador de todas as coisas. Nele nos movemos, respiramos e existimos. Nele temos a vida eterna, nele temos a salvação, nele temos a existência. Tudo que existe vem a partir dele. Os atributos que temos e achamos que temos veio dele. A compreensão e a cognição que temos veio do próprio Deus. Nada que temos, nada que possamos ter, nada que venhamos a querer ter, não está distinto de Deus, pois tudo se baseia no próprio Deus. A verdade, meus irmãos, é exatamente isso, de que Cristo é o Deus vivo que habitou entre nós, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, é o que vai dizer João 1,14. E nós vimos a glória de Deus, o unigênito vindo da parte de Deus. Ele nos mostrou o que é a verdade, ele nos mostrou o que de fato é graça, ele nos mostrou o que de fato é misericórdia. Por muitas vezes nós baseamos o nosso viver em nós mesmos. Quantos de nós, em uma argumentação, nós nos vemos nos tornando a medida ou de moralidade, ou uma medida de pureza, ou uma medida de sabedoria, de alguém manso? Por muitas vezes nós fazemos essa correlação em que nós somos a medida de todas as coisas. Mas nós vemos aqui que, independente de tudo isso, esse Deus nos deu a graça, nos deu a verdade, nos deu o Evangelho. E ainda que achemos que sejamos alguma coisa, sem Ele, Ele nos mostra que nele podemos ser verdadeiramente alguém melhor, um cristão melhor, um esposo melhor, um cidadão melhor, pois nós estamos nos baseando no verdadeiro Deus que criou todas as coisas, o Logos de Deus que se entregou em nosso favor. Não há nada mais belo do que isso, do que essa obra maravilhosa de amor por nós, em que Deus prova esse amor para conosco. E que prova de amor maior há do que essa? Quando Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há prova maior de amor do que essa, meus irmãos. Não há uma comprovação maior de que Deus nos ama do que esta. Não é porque Ele me faz prosperar, não é porque eu não bebia e agora eu bebi e agora não bebo mais, não é porque em mim eu acho que encontre alguma coisa, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós sendo bons, sendo boas pessoas, sendo cidadãos de uma reta índole, mas Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Ninguém aqui daria uma quantia alta de dinheiro para alguém que você despreza. Ninguém pagaria uma fiança por um inimigo. Ninguém faria isso. Eu tenho certeza que ninguém daria o valor de uma fiança por um inimigo de outra pessoa, pelo seu próprio inimigo. No entanto, Deus fez isso para conosco, em nos afiançar mediante teu Filho, em nos remir para que pudéssemos ter uma vida com Ele novamente. Ele morreu pelos seus inimigos.
Ele morreu por alguém que não o amava, que era inimigo. Ele não morreu por nós, sendo nós amigos. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, quando estivermos em dificuldades, não devemos olhar para Deus e questionar: por que, Deus? Por quê? Esse questionamento, não sei se os irmãos já pararam para reparar, mas esse é um questionamento que você se põe em uma categoria da qual você não é. Você se coloca: Senhor, eu sou uma boa pessoa, eu sou o santo, eu ando reto, eu tenho justiça, eu tenho vida em mim mesmo. Então eu quero agora, diante de ti, perguntar: por que é que o Senhor não está fazendo da maneira como eu quero? Por que é que o Senhor não está agindo como eu quero que o Senhor aja? Esse questionamento é um questionamento de alguém que despreza, apesar de estarmos em dificuldades, mas é um questionamento de alguém que despreza a graça de Deus. Pois nós não olhamos para tudo que Ele tem feito e desprezamos tudo isso, e nos colocamos como crianças mimadas diante de Deus e dizemos: Senhor, eu quero, então faça. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. O Senhor não é o Deus que eu sigo, o Senhor não é o Deus que eu obedeço, e o Senhor não é o Deus que eu tenho na minha compreensão de quem é Deus. O Senhor não é o ideal de Deus que eu criei. Aquele Deus que eu criei em minha mente, o Senhor não está parecendo nada com Ele. É isso que apresentamos com esse questionamento. Mas Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nessas dificuldades, devemos olhar para Deus e sermos gratos, Senhor. Olhar para Deus e dizer como Jó: Senhor, obrigado. Ainda que seja difícil, seja doído, é genuíno chorar na dor, no sofrimento, mas nunca, nunca desprezar, abandonar, desmerecer o ser de Deus. Pois você é pó, e ao pó tornará. Então, meus irmãos, não há prova maior de amor do que esta. Então, quando for pedir a Deus uma prova de amor, lembre-se: Ele morreu na cruz em seu lugar. Se regozije, se alegre, louve e exulte. Deus não te criou, como muitas pensam, não foi criado, mas Deus não te criou para que te servir, para ser o teu garçom, para ser o teu serviçal, para ser um exemplo, a expressão de si mesmo e alguém que você recorre quando tem dificuldades. Deus não te criou para que você o tratasse somente como uma bengala, um ponto de apoio. Eu vivo à mercê de mim mesmo, eu vivo à mercê da minha compreensão, achando que posso fazer o que quer que seja por minha própria vontade. E na dificuldade, eu vou lá e busco a Deus, e Ele tem o dever de me ouvir. Meus irmãos, se um dia alguém chegar a me dar um presente, eu digo logo: eu sou difícil em receber, não sei receber presentes. Mas ano passado eu recebi um presente que me fez entender mais claro, de maneira mais clara, como se dá a graça de Deus na salvação para conosco. Era algo que eu não esperava, mas necessitava. Eu não tinha como não receber, pois já estava no intento do doador doar. Ele quis doar, independente de quem eu era, do que eu tenha feito, de qualquer coisa. Independente de tudo isso, Ele quis doar. Não tinha como eu não receber. Ou seja, não só no sentido de que eu não poderia não receber, como eu iria receber porque Ele iria me dar esse presente. A graça de Deus é da mesma forma. A salvação de Deus é da mesma forma. É um presente o qual Deus nos dá. Não há como fugir disso. Não foi pelo que nós fizemos, pelo que nós somos. Não foi. Mas foi um presente que Ele nos deu. Porque, como diz Tiago, aprove. Ele intentou fazer assim. Ele quis fazer assim. Deus desejou fazer assim. Por quê? Pelo beneplácito da sua vontade, como vai dizer Paulo. Porque Deus quis fazer assim, desta forma. É um presente que Ele quis nos dar. E não há como não receber. E outra coisa é que esse presente eu recebi e fiquei muito grato por isto. E a gratidão, por vezes, pode se tornar algo... A gratidão para um cristão na vida cristã pode se tornar, por vezes, algo errado e pecaminoso em excesso. Por quê? Porque eu posso pensar... Vejamos primeiro.
eu recebi esse presente e me tornei grato, muito grato. E ainda que eu intente fazer, por diversas vezes, por diversos momentos, durante toda a história, recompensar o presente, não conseguirei. Por que eu não conseguirei? Porque o presente foi dado de maneira em que, quando eu não merecia, em que eu não esperava, em que eu não poderia fazer nada para não receber, em que esse presente foi dado de maneira graciosa. Então, por vezes, queremos ser gratos demais para com Deus pela graça dada, então vamos recompensar a Deus. Nós achamos que a vida piedosa é uma recompensa a Deus pelo que Ele fez, e não é. Não é uma recompensa a Deus pela graça dada, mas é um dever de obediência à vida recebida. Não há, meus irmãos, o que possamos fazer de maneira nenhuma que venhamos a recompensar Deus. Eu sei que por vezes somos gratos até demais para com Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E a vida em piedade, a vida em obediência, deve ser um meio de demonstrar a grandeza e o poder de Deus, e demonstrar essa bênção que Ele nos deu. Não podemos recompensar Deus, mas podemos obedecê-lo. É isso que devemos fazer. A verdade é que o Evangelho foi nos dado de graça, a vida eterna foi nos dada de graça, o seu Filho foi nos dado de graça. Então, recebamos, abraçamos, vivamos e obedeçamos a esse Deus que tudo fez para que pudéssemos ter vida novamente com Ele e estar diante dEle e ter vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tua graça, por Teu amor, por Tua misericórdia, por todas as bênçãos, Senhor. Exaltado e glorificado seja Teu santo nome. Não podemos de maneira nenhuma, Senhor, recompensar as bênçãos derramadas em nossas vidas. Não podemos de maneira nenhuma, ó Pai, fazer o que quer que seja para recompensá-lo pela Tua graça. Mas reconhecemos que a Tua grandeza, a Tua misericórdia é dada em nosso favor. É dada para que nós possamos ter vida, para que possamos ter liberdade contigo, vida eterna e estar andando em retidão contigo, Senhor Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Fala aos nossos corações, nos enche do Teu Santo Espírito, nos ajuda a ter uma vida piedosa, uma vida de obediência, uma vida de santidade, de retidão e comunhão contigo, com a Tua igreja e com o Teu povo, ó Pai, para que possamos ser assim como o Senhor é e louvá-lo dia a dia pela beleza da Tua santidade, do Teu poder e da Tua majestade, Senhor. Essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus.